Ora, bom dia. Eu ia então dar início à nossa primeira terça técnica online deste ano. Agradecer à OBO por estar connosco em mais esta edição e acho que era se calhar o momento de darmos início à sessão. As pessoas foram altamente pontuais. Eu ia passar, não sei, o Luís Pinto já está aí e o Eduardo Moreira. Eu ia passar a palavra ao Eduardo Moreira, do Departamento Técnico da OBO Waterman. Depois, no final, temos sempre o espaço habitual para colocar questões, etc., debates, e como é conhecido dos mais habituais frequentadores aderentes do nosso programa Terças Técnicas, vamos depois disponibilizar os contactos comerciais, etc., para poderem depois estabelecer uma relação mais profissional com estes oradores, caso necessitem. Passo a palavra então ao Eduardo Moreira. Então, muito bom dia a todos os participantes. Agradecemos à Ordem dos Arquitetos a oportunidade deste seminário, deste webinar, dar a conhecer os nossos produtos, partilhar algumas informações que pensamos serem úteis para os profissionais dentro da área de projetos, de arquitetura e de engenharia. Eu, antes de iniciar, portanto, as perguntas poderão ir sendo colocadas no chat. O Luís Pinto, o meu colega, estará a coletá-las depois, no fim, para podermos responder, tanto eu como ele, está bem? Iniciando, então, o nosso webinar. Vamos abordar os sistemas de chão na perspectiva de poder selecionar, conhecendo as condicionantes, ou procurando destrinçar as condicionantes e conhecer as soluções para essas condicionantes. Estamos a falar da flexibilidade do posto de trabalho, estamos a falar também da manutenção dos pavimentos. Há soluções para pavimentos de limpeza seca, soluções para pavimentos que têm uma manutenção de limpeza úmida ou com água mesmo, e aí, portanto, e cargas também, as cargas sobre o pavimento, se é um pavimento de um stand automóvel, se é o pavimento de uma estação de comboios ou de um aeroporto. As cargas que estarão presentes terão que ser conjugadas com materiais adequados a essa carga. Antes de começar, dar também uma ideia de que a OBO não é só os sistemas de chão, e dar a conhecer também os caminhos de cabos, que é algo muito técnico, que fica no teto, que quase ninguém repara, mas que sabemos que também há muito projeto industrial para escritórios, em que os caminhos de cabos e todas as especialidades estarão visíveis, e demonstrar que o caminho de cabos da OBO, especificamente este modelo RKPS Magic, tem um aspecto visual diferente, que está, inclusive, presente em números, por exemplo, numa instalação de arte de dois artistas que estão em Nova Iorque, mas que fazem isto itinerante. Isto é uma das formas de mostrar a flexibilidade também dos produtos OBO e o design que nós também colocamos na nossa produção. A OBO este ano são 110 anos, sempre a ressaltar que continua, portanto, na família original, está na quarta geração, a gestão está entregue na quarta geração, sendo uma gestão de qualquer forma a operacional é profissional, não é família propriamente, são profissionais na gestão, e em Portugal temos a empresa, a filial tem 25 anos, faz 25 anos este ano. É um ano pouco propício a festas, digamos assim, mas de qualquer maneira, vamos ver o que é que podemos organizar com 25 anos em Portugal. Estamos presentes em zona de Lisboa, em Sintra, na nossa sede com o nosso armazém central. Daqui distribuímos os produtos para o país todo, a nível do continente, no mesmo dia. No dia seguinte, portanto, em 24 horas serão entregues os pedidos do dia anterior. E temos nesta nossa sede também uma sala de formação e um showroom com os materiais com mais destaque, e também temos uma delegação na zona da Maia com uma equipa comercial de 3 colaboradores para acompanhar todo o processo de projetos, obras, desde a Figueira da Foz até Valença e Viana. Ok?
o nosso negócio, o nosso produto está agrupado em 7 catálogos. São, a saber, calhas técnicas, condução de cabos, sistemas de aparelhagem, sistemas de ligação e fixação, então, caixa de derivação, sistemas de pavimento, que vamos abordar agora, e a proteção de raios e sobretensões. Caminho de cabos metálicos e a proteção contra incêndio. As informações, tanto a nível de catálogos, e agora também os dados BIM para esta nova metodologia de trabalho, muito interessante, muito oportuna para a arquitetura. Também temos esta disponibilização de dados no nosso site, tendo dados de desenho para caminhos de cabos, sistemas de chão e proteção de raios e ligações à terra. Aqui também se encontram os certificados, fichas técnicas, a habitual informação técnica disponível acessível no obo.pt. Iniciando o nosso webinar, então, planear o sistema de chão. Como é que nos vamos começar a desenhar o nosso sistema de chão? Se for um sistema de chão de um posto de trabalho, que seja uma coisa mais profissional para escritórios, e assim, saber o número de tomadas, ou mesmo outro tipo mais residencial, por exemplo, sempre o número de tomadas que precisamos no local, seja o posto de trabalho, seja numa moradia, o que é que vamos alimentar ali, se é um candeeiro, se é um aspirador, se são sistemas de carregamento de telemóveis. Temos que definir o número de tomadas que queremos por posto de trabalho. Que tipo de pavimento e qual a sua manutenção? Porque as caixas, as tampas terão que ser diferentes para não acontecer entradas de água em caixas que estão preparadas, ou tampas que estarão preparadas para uma manutenção seca. O grau de flexibilidade do sistema. Aqui entra muito para considerar isto para a questão dos escritórios, dos postos de trabalho, seja um open space, se é um escritório de uma empresa mais pequena, se é um escritório de uma área maior, qual é a flexibilidade que nós vamos ter. Podemos mudar os postos de trabalho como, se for um sistema, se calhar só dá para mudar à volta da caixa, se for outro sistema que iremos ver, estaremos a mudar, por exemplo, no Open Space teremos que mudar até de dia para a noite, se calhar 50 postos de trabalho, e então tem que haver flexibilidade máxima, e é isto que vamos dar a conhecer. E finalmente as cargas sobre o pavimento. Se é para um escritório, se é para um stand automóvel, é isto que interessa saber. Primeiro, o número de tomadas, e agora damos conhecimento das opções que encontram no Obo. O número de tomadas por caixa, por posto de trabalho. Temos a solução mais pequena agora, com 2 tomadas de energia e 2 pontos de rede, nesta configuração. Entre as tomadas, 6. Na versão redonda, de caixas redondas, que não é muito usual em Portugal, mas chama a atenção desta possível utilização de caixas redondas, com pormenor que aprendi isto no projeto na Casa da Música, que é galerias e espaços muito abertos, em que a profundidade visual, se for uma caixa quadrada, por muito bons profissionais que estejam a aplicar as caixas, a nossa perspectiva vai ser ver desalinhamento, porque são 2 linhas paralelas na nossa visão. Sendo caixas redondas, elas até poderão estar ligeiramente deslocadas, que o nosso azimuth será sempre uma linha central, portanto, e aí o desalinhamento não será tão visível como se fosse uma caixa em caixas quadradas. Isto é válido para espaços muito amplos, onde haverá uma visão de profundidade. Também 9 tomadas nas caixas retangulares ou quadradas, dentro da linha das quadradas e retangulares, e o máximo 12 tomadas. Chama a atenção do seguinte, para quem não é eletrotécnico, que se chamarmos 12 tomadas, nós referimos sempre o tamanho modular da tomada de energia. Porque quando no mesmo espaço de uma tomada de energia temos uma tomada para a rede, de 2 pontos de rede. Então aqui neste caso já temos 4, 8, 9, 11, 13, 15 pontos de alimentação, sendo que 3 pontos são duplos de dados. Não deixa de ser uma caixa para 12 tomadas, conseguimos na combinação entre energia e dados alterar-lhe este número total. Mas para todos os efeitos, o módulo OBO, o módulo de tamanho OBO é sempre uma tomada, a partir do múltiplo de uma tomada, que é basicamente o dobro
cada ponto de rede. Cada ponto de rede são 2 dentro de uma tomada. Esta configuração. E há um caso especial. Poderá ser necessidade, muitas vezes, para alimentar máquinas com maior potência, instalar no chão, e aqui o cuidado será ter uma profundidade muito maior, porque precisa de profundidade mesmo, as tomadas industriais tipo CE, aquelas tomadas trifásicas, 16 a 32 amperes, casos muito especiais, mas que surgem, que nós temos um módulo criado de fixação de tomada na caixa de pavimento. Qual é o tipo de pavimento e qual é a sua manutenção? Para que percebam, sempre que tiverem uma caixa aberta por entrada de cabos, permite a entrada de cabos basculante, esta caixa tem sempre possibilidade de entrar água. Não há uma forma de selagem. A única forma de selagem, de estanquicidade, digamos assim, é conseguir que os cabos estejam saiam da caixa com uma altura, no mínimo, 1 centímetro, são 10 milímetros acima da superfície, para que mesmo em utilização, no caso que estamos aqui a ver, mesmo no caso desta, mesmo que a utilização se possa haver a limpeza e não entrar água, porque esta caixa tem vedantes, para impedir, para vedar a entrada de água, digamos assim. E claro que é um grau de estanquicidade que não pode ser estipulado, aberto, não é muito alto, porque os graus de estanquicidade são classificados com projeção de água. Aqui não estamos a falar também lavar o chão do escritório com jatos de água, como é lógico. Portanto, o que nós procuramos aqui é fechada, atingir um grau de estanquicidade IP65, aberta, o grau de estanquicidade diminui. De qualquer forma, os cabos saem acima da superfície e impedem a entrada de água. A flexibilidade do sistema. O menos flexível, digamos assim, é o sistema de betonilha, com calhas ou com tubos, em que a caixa fica cravada na betonilha. E aqui, realmente, o posto de trabalho, a alterar-se, terá que ser sempre por volta da caixa, não é? Não se pode andar a mudar posto de trabalho para fora do alcance das caixas de chão. É preciso boa definição em termos de projeto. Com alguma flexibilidade e um sistema de calha aberta ao nível do pavimento. Calha aberta ao nível do pavimento, depois vamos falar mais dela com outra finalidade. De qualquer forma, uma calha que tem uma dimensão muito maior, permite muito maior número de cabos, pode ser usada não numa instalação completa, mas, por exemplo, numa instalação no setor primário, junto ao quadro elétrico, onde estão muitos cabos a sair para alimentar uma área bastante grande. Então, inicialmente, o tronco inicial, o ramal inicial, ser criado com uma calha destas, que tem muito mais capacidade, vai até à superfície, e então tem muito mais quantidade de cabos, depois começam a distribuir-se pelos postos de trabalho, pelos outros ramais secundários, e aí já poderá usar-se o sistema mais convencional da betonilha. Ou de outra maneira, também em clínicas, onde seja necessário ligar máquinas, laboratórios, máquinas que tenham os cabos, as tomadas especiais vulcanizadas, que não é possível passar no chão numa calha fechada, num estúdio de televisão, onde seja necessário passar cabos para aquelas emissões especiais, ou em certos locais onde seja necessário ligar muitos cabos, muitas vezes tirar e retirar cabos. Portanto, aí a acessibilidade é levantar a tampa com o revestimento e colocar os cabos. A flexibilidade deste tipo de calha permite mudar os postos de trabalho ao longo do canal. Este funciona com calhas fechadas, com tampas fechadas, que podem ser tampas abertas, para levar tampas de tomadas. E aí, onde está uma tampa com 80 centímetros, pode estar aqui neste lado, como pode estar mais à frente, ao longo do percurso. Ao longo do percurso podemos mudar a caixa de chão. O mais flexível, isto realmente é o que se poderá usar para os open spaces, porque onde está uma solução, um posto de trabalho hoje pode ter uma placa cega, mudar-se para outro local, que funciona na base das placas, sendo que ainda podemos flexibilizar mais quando se usa fichas rápidas, por exemplo, não usar ligações de cabos tanto fixos, com bornes de aperto, mas com fichas, sistemas de extensões, e aí é muito mais flexível, e de um dia para o outro se mudam dezenas de postos de trabalho, sem grande dificuldade. As cargas sobre o pavimento.
aqui há uma questão bastante antiga já dentro da OBO, que é, há uma norma europeia que classifica as cargas e que faz os testes, e o limite são 15 kN. A OBO, desde há muito tempo, as classificações são muito mais exigentes, os testes são muito mais exigentes, e há duas classes criadas pela OBO, que é a classe 1 até 10 kN e a classe 2 até 20 kN. Basicamente, estamos a falar de uma configuração de teste que nos garante, com outra diferença, que é o teste que estão a ver aqui, segundo as normas europeias, é um teste sobre o produto da tampa, diretamente. O teste OBO é feito com revestimento, isto é feito em cima do revestimento de mármore, por exemplo, para garantir aos nossos clientes que o sistema suporta aquela carga e que o revestimento não vai quebrar, certo? Portanto, é uma exigência própria da OBO desde há algum tempo, é um rigor alemão. Temos as duas classes, uma 10 kN estipulamos para os stands de automóveis, a carga estática dos pneus, e depois para estações e aeroportos, onde há máquinas de transporte de bagagem ou máquinas de limpeza industrial, e aí estipulamos a classe 2 até 20 kN, portanto, acima do que a norma europeia determina. O sistema mais usual é o sistema de botonilha, que pode ser feito com calha em casas de escritórios, para definir postos de trabalho certos, aquela definição onde o posto de trabalho pode rodar de lado a lado, à volta da caixa. Trabalha na base de calha ou tubos, mas neste caso, sendo com calha, que permite muito mais trabalho, portanto, upgrades à instalação, a nível de passar cabos e isso, é mais fácil do que com tubos. Aqui estamos a falar de soluções de caixas, e não há curvas. As curvas e as derivações são todas feitas com caixas. Portanto, as caixas vão albergar as tomadas, mas podem albergar tampas cegas para derivações, para cruzamentos. A altura mínima, isto que nós que ao longo desta formação vamos referir sempre, para facilitar mais a vossa escolha, porque há estas questões, a maior dificuldade tem a ver com as remodelações de edifícios, que encontram espessuras de lajes muito finas, em que procuram umas soluções, e nós também, sabendo dessa vossa procura constante de soluções e das dificuldades que existem em arranjar soluções para pavimentos mais baixos, vamos aqui referir logo as alturas mínimas que se pode trabalhar para vos permitir, portanto, essa informação e poderem selecionar e conhecerem bem as soluções. Um sistema normal com tampas de PVC, ou então tampas metálicas, mas com aro, esta solução que está aqui, permite um mínimo de 73 milímetros. E o mínimo nós não aconselhamos, porque depois, se calhar, não vai fechar, a tampa em uso não vai fechar sobre as fichas introduzidas. Portanto, nós gostamos de apontar sempre para 80 milímetros, não só por causa disto, apontar mais um bocado para possibilitar o fecho da tampa, como também, quando há calha de chão principalmente, a espessura da botonilha acima da calha tem que ser suficiente para não quebrar. 35 milímetros é o mínimo para não estilhaçar a botonilha, e portanto, considerando que as calhas têm alturas 28, 38 e 48, são 3 alturas, portanto não podemos diminuir muito também, não só porque a tampa depois não fecha, e também criámos problemas com o estilhaço das botonilhas. Esta caixa é uma opção à caixa de plástico para escritórios, é uma tampa, como eu vou tem o aro visível, é isto, uma altura de 80 milímetros, nesta solução 80 milímetros. Profundidade de revestimento vai até aos 10, pode revestir até 10 milímetros. A tampa é latão, mas existe a mesma versão em inox, é o mais usual, é esta solução. Tem uma altura maior de carga, desculpem, a carga também é maior, mas em termos de espessura de tratamento, de instalação é maior, sendo que temos solução igual com uma altura mais reduzida. Já vamos mostrar noutro tipo de aplicação. Sendo o aspecto final o mesmo, há processos de fixação das caixas que permitem ter alturas mais reduzidas.
Neste caso, a altura mínima é 90 mm, com uma solução que temos à frente um slide com uma perspectiva de instalação, que se pode ver. A fixação é diferente, é a fixação em cima, na parte superior da caixa negativa de instalação, aquela caixa de ligações. O processo normal, que é mais usual, exige 105 mm, que é a mesma aspecto visual, mas com pés de fixação. Quando é para pavimento, lá está, aqui, voltando atrás, desculpem, entrada de cabos basculantes, se levanta e fica ligeiramente inclinado por cima dos cabos, com um travamento para proteger o isolamento do cabo, seco. Quando é para pavimentos laváveis com água, recomendamos sempre esta solução. Neste caso uma caixa redonda, mas pode ser uma caixa quadrada, que terá sempre este tubo, este corpo de tubo instalado, e para permitir os cabos acima da superfície. A altura de instalação também é de 90 mm, conseguimos também aqui o mínimo de 90 mm nessa solução. Estes corpos de tubo temos em 3 opções. Este mais usual, mais prático, tem o grampo de levantamento. Temos um liso que exigirá uma ventosa e temos um outro permite 4 mm de revestimento e tem este modelo aqui, tem um recesso de 4 mm e tem o grampo para manipulação. Cargas pesadas, as caixas especiais preparadas para, são autênticos panzers. Estamos a falar de caixas que têm reforços nos cantos, de um aro que tem pés de apoio e de uma caixa, de uma tampa que tem reforço por baixo com chapa de 8 mm. É um verdadeiro panzer, digamos assim, é um tanque que suporta e que tem um aspecto visual normal, suporta este tipo de instalação em stand de automóveis. Estas mesmas caixas, portanto, sem aro, são adequadas para as soluções de betão afagado, e aqui a conveniência é criar como estamos a falar de uma deposição de betão líquido, estamos a falar de uma concha de proteção que é necessária colocar na instalação, e a particularidade, para ver como é que os detalhes, não é? Esta tampa de uma concha que é para estragar, que é para proteger e depois colocar fora, isto é uma concha em aço, mas esta tampa em alumínio para que não danifique o helicóptero, aquela máquina de polimento, digamos assim. Estas tampas são, portanto, em alumínio, o corpo é em aço, e a função é impedir que entre o líquido para dentro da estrutura da caixa. Fazer um checklist depois é corresponder à estrutura do piso, à altura da betonilha, o tipo de betonilha, as camadas de isolamento, porque pode haver também o aquecimento de piso, também é compatível com esta solução. Relacionar as profundidades mínimas de instalação para selecionarmos as caixas e depois as cargas, o impacto. Chama a atenção que o caso do seção, nós não ligamos muito, normalmente são de passos no pavimento. Se as caixas as tampas tiverem uma fixação direta ao chão, haverá mais propagação de seção. Estas caixas mais reduzidas, voltando atrás, estas caixas mais reduzidas da altura de instalação em metálicas, estas aqui, sim, esta também, mas estas aqui, por exemplo, estas aqui, como são fixas à superfície, digamos assim, à parte superior da caixa de ligações, ficam afastadas, portanto, não ficam em contacto nenhum contacto com a betonilha, digamos assim. Isto possibilita um menor impacto sonoro, portanto, a menor dos passos dentro do espaço. Desculpem lá, pronto. Sistema de gestão de betonilha, aqui estávamos. Segunda solução em termos de flexibilidade, é uma flexibilidade média, que ao longo destes canais é possível criar um posto de trabalho, tirar uma tampa seca e colocar uma tampa aberta para incluir tomadas. Okay? Funciona
da seguinte forma, portanto, ela não tem betonia por cima, é uma calha que fica faceada, chamamos de calha aberta ao nível do pavimento, tampa metálica com chapa de 4 mm, com tampas, com reforço das tampas, também com estes suportes tem um velcro, uma fita de contacto para impedir também, portanto, o ruído, para amortecer os ruídos. Tem hipótese de proteger contra a entrada de água, com vedantes colocados nessas linhas do canal. Pode sinalizar ou não, são os dois sistemas, é a calha com tecido sem fundo, portanto, isso aqui só para situações em que o botão bruto não estará alinhado, terá todo incerto, aí será esta a melhor solução, porque permite alinhar melhor. A solução que nós vendemos mais em Portugal, porque tem a questão da compatibilidade eletromagnética, porque blinda completamente, é uma calha totalmente metálica, portanto, na base tem fundo metálico, portanto, permite melhor proteção, uma otimização da compatibilidade eletromagnética. Se houver tubos, será também uma solução mais adequada, será esta, porque isto é um tecido de aço, será mais fácil fazer esse trabalho havendo tubos na travessia, e a solução de calha com fundo, com base. Aqui está uma perspectiva melhor, a calha com base é esta, permite também a montagem das tomadas de duas maneiras, dentro do próprio canal, com a seguinte condicionante. Já vamos ver à frente uma solução desta calha que é mais usual até em Portugal, que é a solução de pisos de espessura reduzida. E neste caso não é muito conveniente, quando chegamos a um pavimento de altura reduzida, ter uma caixa destas montada no canal, porque os cabos depois diminuem muito a capacidade de passagem de cabos. A solução passa por, e aqui já reterem um bocado a tal flexibilidade de podermos mudar ao longo do canal, que é montar lateralmente ao canal, montar as caixas de pavimento, as tomadas, sabendo que aqui tem que ser bem definido, que é os locais, e deixando o canal totalmente aberto, disponível para passar os cabos. Vejam a diferença, as calhas de betonilha normais têm a altura máxima de 38 e largura de 350, as calhas normais de betonilha, que elas ficam submersas. Estas niveláveis com o pavimento têm 3 alturas reguláveis, de 40 a 70, que é usual, vai ser a calha mais usada para as dificuldades de espessuras baixas, 60, 110, 100, 150. São autênticos galerias técnicas, estamos a falar de calhas que permitem larguras de 600. Dá para instalar numa central de energia, a quantidade de cabos que isto possibilita, não é? Isto são alguns exemplos de montagens em Portugal. Aqui uma obra que é das finanças. OKB. Outra solução. Para quem não gostar de caixas de pavimento ou tiver paredes de vidro, não possa colocar aparelhagem na parede. Uma solução de distribuição de cabos e de alimentação a tomadas ao longo da parede, no chão. Funciona com a saída de cabos por uma escova, junto à parede. As tomadas são colocadas verticalmente e a tampa é revestida com o acabamento de piso. A altura é cerca de 93 mm. É 93 mm a altura. A altura mínima de instalação desta solução são 93 mm. É este o aspecto de instalação antes do revestimento. Tem os ângulos. A calha é este aspecto, portanto, tem esta escova. E é só possível de montar só é autorizada a montagem desta calha encostada à parede. Portanto, isto é uma solução, por exemplo, numa galeria de arte, para aumentar equipamentos na parede que não se queira colocar na parede, fica no chão junto à parede.
A alimentação, o complemento desta instalação é a alimentação dos cabos que chegam a esta estrutura, é que pode passar pelo meio, mas é uma calha completamente fechada. Esta calha, com esta hipótese de abrir, só pode ser instalada junto à parede, com barra de escopo. E agora, a solução mais procurada, mas que não tem, digamos assim, depois da parte de arquitetura, ainda está aquilo que os senhores gostam, não é, com 55 mm de altura não há muito por onde optar. As soluções de acabamento são normalmente em plástico, para esta altura mais reduzida possível do sistema de chão. Temos duas hipóteses. Ou trabalhamos com a caixa alimentada por tubos, que depois vai receber as tomadas, e há um recobrimento dos tubos, e a caixa é recoberta basicamente com o revestimento do pavimento, que é o mesmo tipo de montagem que irá ser feito no sistema de calha aberta ao nível do pavimento, aquela calha mais baixa, de 40 a 70, regulada a 55 ou 60 milímetros, e que fica faceada com o revestimento. Okay? A disponibilidade de acabamento das caixas quadrada com aro em poliamida. A disposição das tomadas terá que ser este, na vertical. Portanto, solução com caixa ligada com tubos, e os tubos também não podem ser tubos de muita dimensão, muito diâmetro, um diâmetro elevado, terá que ser na ordem dos 20 milímetros, depende depois da altura da botonilha que se vai colocar por cima, para também não haver problemas de pouca espessura entre a superfície superior do tubo e a botonilha, não é? Da perspectiva dos produtos finais, as caixas que vos interessam, normalmente o acabamento final é o ar em poliamida, cinza ou preto. Portanto, dentro do sistema com menos espessura, digamos assim, o sistema 55, duas hipóteses de montagem, com calha aberta ao nível do pavimento, com uma solução de caixa e tomadas alimentada ou entubada, digamos assim. Os cabos passam no chão, dentro do tubo. Sistemas de chão falso, ou pavimento elevado, ou piso técnico. Os sistemas mais flexíveis que pode haver no sistema de pavimento será este, em que aqui as opções de acabamento são muito mais vastas, que é o caso da latão, inox, em plástico. A alimentação é feita com um caminho de cabos, os cabos são caminho de cabos normais, aqueles que se passam no teto são os que passam aqui, não são calhas de pavimento, são caminhos de cabos, que suportam os cabos que vão, por norma, são cabos até aramados, são cabos em verão, são caminhos de cabos em verão, mais flexíveis para a parte da montagem debaixo do chão, e depois não acumulam tanta poeira, não é? Vai mesmo, o pó vai todo para o chão. Já aquilo que abordei há um bocado, agora com imagens, falei, quando se procura mesmo uma flexibilidade, a mudança é extremamente rápida, isto passa-se nos open space, normalmente, que estão 50 pós-trabalho, amanhã se tem que estar 80, 30 pós-trabalho. Há duas formas de fazer isto. A eletrificação normal, com cabos e bornes de aperto de parafuso, vai levar muito mais tempo a qualquer alteração, ou então criar pontos de consolidação, chegando distribuidores, colocados estrategicamente ao longo do pavimento, debaixo do pavimento. A alimentação aqui fixa, sim, esta alimentação, o cabo principal é fixo. Depois as saídas com este tipo de fichas ou extensões que são muito práticas de mudar. Estas extensões vão de 1 a 10 metros. Podemos situar isto dentro do pavimento e alterar isto facilmente, porque não há hipótese, não há outra forma de o fazer mais rápido. E eu atrevo-me a dizer que da noite para o dia se colocam-se mais 30 pessoas a trabalhar numa sala. As condições para que isso aconteça só com esta possibilidade, não com a eletrificação normal. Aqui está a perspectiva que falei do sistema de chão, que não tem impacto sonoro, que é criado, que é montado desta forma. Portanto, há os niveladores,
que normalmente alinham na caixa, quando é um sistema normal, alinham na parte superior da caixa de chão. Quando é, por exemplo, um pavimento falso, ou então, neste caso, também vocês conhecem muito bem isto, este tipo de acabamento de pavimento, estes pormenores, é necessário um aro, seja para pavimento falso ou para este tipo de pavimentos poucos, é necessário um aro de fixação por baixo dos painéis, de forma a receber os niveladores e a caixa. Estes niveladores têm, portanto, têm 4 parafusos de cada lado, 2 fixam a caixa, a tampa, digamos assim, ao nivelador, e outros 2 são reguláveis em altura. Permitem regular, fazer esta regulação, podem ver aqui. Vai até aos 20, este é de 20, por acaso, este é o de 20 mm, mas temos uma para 25 mm de recesso também. Portanto, esta pedra aqui no meio, esta madeira aqui no meio, terá 20 ou 25 mm, é como dá para escolher. E esta solução é bastante engenhosa. Eu acho que é isto que valorizam também, sendo minimalista, sendo discreta, uma caixa mais discreta. Alguns acabamentos, alguns exemplos de acabamento. E outras soluções mais práticas, mais que não há necessidade de ter uma caixa de negativo, depois de ter uma tampa de ligações, mais para o residencial, mais para a moradia, também para pequenos escritórios. É uma caixa compacta em 3 tamanhos, 2, 6 e 12 tomadas. Já a maioria dos senhores deve conhecer, as famosas UD-Home. A mais pequena, o UD-Home 2, foi redesenhada o ano passado, apresenta a solução já em latão também, além do inox apresenta a solução em latão. Todas elas têm as 2 versões, tanto em latão e inox tem revestível, com 15 mm, e visível, com o aço inox escovado, ou latão também existem latão, estas 2 soluções. Uma caixa pequena com 14 centímetros de quadrado, altas de instalação é que são maiores, para já esperemos que venham isso, novidades numa solução destas com menor altura. O que é que está aqui em causa? Está também que a exposição, posicionamos as tomadas em ângulo, 54 graus, de forma a poder receber os carregadores dos smartphones. A versão para pavimentos laváveis com água, com tubo, altura mínima de instalação, 110 mm, 11 cm. Portanto, o 11 cm, estamos a falar sempre, estas alturas mínimas de instalação, refere-se à botonilha mais o acabamento do pavimento. A solução 6 tomadas, a UD-Home 4. Não estranhas chamar o UD-Home 4 e levar 6 tomadas. A explicação é simples. As 6 tomadas são possíveis com esta configuração deste módulo quadrado. É uma tomada com 45 por 45 mm, que é uma tomada, de certa forma, recente, terá 10, 15 anos, não sei. O inicial eram as tomadas que nós todos conhecemos da parede, são tomadas com 60 mm ou 61, com um centro de tomadas, e as caixas de pavimento foram todas desenhadas para essas tomadas. E na altura, portanto, só era possível 4 tomadas. Com as tomadas módulo 45, aumenta o número de tomadas, porque a tomada é mais pequena. É essa a razão porque aparece o UD-Home 4 e o UD-Home 9. O UD-Home 9 permite 12 tomadas. Tanto uma como a outra, em latão ou em inox. Todas elas revestíveis, sendo a altura mínima de instalação 95 mm. Portanto, estamos a falar de 80 mm, desculpem, 80 mm em betonilha e mais 15 possíveis de revestimento da tampa. Também muito... Olá, bom dia. Como está? Fazer um levantamento de um exame. É da minha esposa. Certo. Continuando, as caixas de pavimentos GES-R2 é uma caixa, estou a ver o aspecto, são caixas visíveis, o acabamento visível, niquelado, cromado, latão velho, chamamos isto latão velho, ou cobre velho, cobre escurecido, assim, essa é a ideia. Tem muito a ver depois com o casamento da tampa com o tipo de
dá essa opção de escolherem melhor a tampa, o tipo de acabamento com o... Aqui está. Necessita do cartão de cidadão? Do meu? Não. Em termos das soluções também, em termos de solução, estamos a falar de caixas de tampas articuladas para pavimento a seco ou tampas com saída por tubo com pavimentos de pedra. E aqui com o IP66. Chama a atenção o seguinte também, alerta para o seguinte, não há solução ainda da OBO para caixas a colocar no exterior. O grau de estanquicidade que está aqui presente é para pavimentos de limpeza a água no interior. No exterior, se tiverem, Bom dia. se tiverem qualquer cobertura, porque não podem apanhar, não pode haver incidência de sol, bastante os vedantes, depois à noite está frio, já arrefece e estraga toda os materiais, a estanquicidade dos materiais. A altura mínima da instalação, não deixando de referir, 85 mm. São estes 4 acabamentos, tampas metálicas. E também a montagem é feita com estas caixas metálicas de grande, que permitem, conferem esta caixa a particularidade de ser montada, poder ser montada tanto numa loja, numa loja de artigos de luxo, como num stand automóvel, porque tem capacidade de carga também para os pneus. Em edifícios residenciais, stands automóveis, o mesmo tipo de caixa permite esta flexibilidade. Algumas referências, agora para acabar, algumas referências de obras onde está a nível internacional. Caixas redondas. Podem sempre obter informações dentro destes canais também de informação, que já são dentro das redes sociais e no site da obo.pt. Resta-nos agradecer então a vossa atenção e esperemos que tenha sido útil esta partilha de informações. Pois, não sei se está aqui alguém a perguntar se a apresentação vai ficar disponível online. Eu penso que sim, não é? Vamos enviar para toda a gente a apresentação. Sim, isso fica sempre. Aliás, nós temos um canal no YouTube que vamos passar até a partilhar, onde vamos alojando os vídeos das sessões e que de alguma maneira depois irá ter alguma relação com a própria formação da Ordem. Isto porque esta nova direção assumiu que uma parte da formação não é bem formação, não é certificada naturalmente, mas que as terças técnicas, pelo valor que representam em termos de prática profissional para os membros, ganhavam muito mais na ótica de quem as consome, quem as utiliza, se fossem enquadradas como ações de apoio complementares à formação da Ordem dos Arquitetos. E por isso, nós agora ainda não, mas muito em breve vamos passar a comunicar também essa ligação dos conteúdos que são aqui apresentados nas terças técnicas, também às temáticas da formação certificada. Eu não sei se têm acompanhado, mas o plano de formação está divulgado a nível nacional e para o ano inteiro, e pronto, maioritariamente será um programa administrado online e portanto já tem este âmbito nacional. A responsável pela área da formação nesta nova direção é a arquiteta Ana Maio, ela não está nesta sessão, eu conto que ela possa aderir a um próximo formato destes terça técnica, também para falar um bocadinho sobre os objetivos de se assumir este projeto mais, que era um bocadinho mais só comercial também, com o valor que ele merece, porque é uma oportunidade única ter aqui alguém que está disponível e na primeira pessoa, muitas das vezes são pessoas especializadas que não estão disponíveis para ir aos ateliês e, portanto, para as marcas é importante, mas julgo que para os arquitetos eles também reconhecem esse valor. Portanto,
Isto não sei se alguém quer mais fazer mais alguma questão. Em relação a ficar online, vai ficar. Em termos de contacto, nós vamos disponibilizar os contactos diretos do orador e da parte técnica. E não sei se querem dizer mais alguma coisa, alguma questão, alguma dúvida. Se não dávamos por encerrada a sessão. Encerrado, não é? Uhum. Muito bem. Não sei, Luís e... Não, da minha parte está. Não posso mais adiantar mais nada. Só Sim, para responder. da nossa parte está tudo. Só podia responder a alguma questão. Muito, pois. Porque é sempre complicado, nós estamos aqui a falar, não temos interação com as pessoas, é sempre complicado. Sim, mas é? creio que já dá aqui uma oportunidade para mostrarem o que têm num primeiro Sim, nível. é isso, é. Depois, se houver esse interesse, sim, nós depois, se houver esse interesse, depois os arquitetos vão ter os contactos Claro, para poderem depois... Normalmente eles entram pelo site e vão ver, sempre quando a caixa de pavimento vem cá ter. Não é curioso que Muito bem, depois a apresentação pode ser facultada, eu creio que sim. Nós já da outra vez fizemos isso. Sim. Nós enviamos depois por e-mail aos presentes. Está bem. Pronto, então resta-me agradecer. Não, também, obrigado. A presença de todos, também em primeiro lugar do nosso do promotor desta sessão da OBO e dos arquitetos que são para quem nós trabalhamos e para quem dirigimos estas apresentações. Pronto, então, muito obrigada e até breve. Obrigado. Muito obrigado. Até breve. Obrigado. Bom dia. Bom dia.